Sejam muito bem-vindos à nossa sexta aula. Nessa aula nós vamos explicar como o layout de um texto e os diferentes gêneros textuais podem impactar na leitura instrumental. Essa é uma habilidade bem importante para que acessemos e apliquemos informações em textos médicos e científicos de forma adequada. O layout de um texto e o seu gênero textual são características fundamentais para organizarmos e interpretarmos as informações. O layout ele vai muito além de estética, né? Não é simplesmente para o texto ficar bonito, organizado, né? Então ele estrutura aquela informação e facilita a nossa compreensão, tá? E cada gênero textual tem suas características próprias. Então essas características influenciam a estrutura e o estilo do texto, o que pode impactar diretamente na maneira como nós vamos ler e como nós vamos interpretar o conteúdo daquele texto. Então elementos, falando sobre o layout, né, elementos como títulos, listas, gráficos, tabelas, são elementos essenciais para uma leitura mais eficiente. Eles ajudam a gente a localizar de forma mais rápida as informações e ajudam a gente no fornecimento, né? Eles fornecem uma estrutura lógica para o texto, o que facilita a absorção de dados, de informações importantes daquele texto. Então aqui a gente tem um exemplo desses elementos, né, de layout. Então a gente tem, por exemplo, título, subtítulo em um artigo científico. A gente tem aqui gráficos. Então são coisas que a gente tem que nos chama atenção, mais atenção no primeiro momento. São de fato as primeiras coisas que a gente analisa para conseguir entender o contexto, entender aquele texto melhor de forma mais rápida. As legendas, ok? Dentre outros elementos. Agora, com relação aos gêneros textuais, no contexto médico-acadêmico, diferentes gêneros textuais como artigo científico, manual, resumo, estudo de caso, eles têm formatos distintos. Então a gente entender, a gente compreender essas diferenças é muito importante para que a gente consiga adotar abordagens mais apropriadas de leitura e interpretação de acordo com o tipo de texto. Então aqui, só como exemplo, né, um artigo científico, a primeira capa, que tem um título, abstract, os autores, o tópico ali, introdução, o texto, e ele vai correndo aí com os outros tópicos, outras informações. Aqui a gente tem um manual médico, né, falando sobre hipoglicemia. Então ele tem sim características diferentes de um artigo científico. Então é importante que a gente tenha acesso a esses diferentes gêneros para que a gente compreenda como eles funcionam, tá? Qual a estrutura deles. Aqui um relato de caso, tá? Um relato de caso publicado, que também tem ali sua semelhança com com os tópicos de um artigo científico, mas diferenças também. Então, a adaptação das estratégias de leitura ao gênero textual é muito importante. Por exemplo, artigos científicos podem exigir uma leitura mais analítica, uma leitura mais crítica, manuais demandam já uma abordagem mais prática, já estudos de caso, relatos de caso, esses podem requerer uma estratégia focada numa narrativa um pouco mais clínica. Também é importante estar ciente dos desafios e armadilhas na leitura de diferentes gêneros textuais. Por exemplo, erros de interpretação, superficialidade na leitura e no entendimento, generalização indevida, tudo isso pode comprometer, né, a compreensão e a aplicação das informações. Assim, uma abordagem crítica, minuciosa é essencial para uma leitura eficaz e mais precisa. Também, juntamente com essa aula, eu disponibilizei um texto para complementar o vídeo, tá? E links para revistas científicas, manuais médicos, relatos de caso mais relevantes, tá bom? Então não se esqueçam também de fazer todas as atividades propostas. Concluindo,
O reconhecimento dos elementos de layout e a compreensão dos diferentes gêneros textuais são muito importantes para a leitura instrumental eficiente. Então, adaptar as estratégias de leitura específicas para cada gênero textual e abordar os textos com uma postura crítica são habilidades muito importantes para vocês.